Senhores, primeiro eu gostaria de agradecer tanto ao professor Alex como ao professor Benedito pelo convite. Queria deixar claro aqui a minha posição de aluno, de investigador, já fazendo um parênteses, agradecendo ao professor Leonardo Rabelo, a professora Cláudia Franco, o professor Pedro Castelo Branco, pela inquietude do mestrado, a qual eu tenho a busca aí maçante, vamos dizer assim, e como diz a professora Cláudia, é um sacerdócio. E inclusive eu venho pesquisando sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro já há algum tempo. A minha preocupação até inclusive numa busca da tese de mestrado será por essa ideia mesmo da questão dos atos discricionários do Poder Executivo, inclusive acerca da questão do campo de golfe na Barra da Tijuca, mas eu não vou fugir aqui ao tema, que a minha preocupação aqui é a questão da abertura de fronteiras pelo ato discricionário do Poder Executivo, principalmente frente à ameaça terrorista na questão das Olimpíadas. A priori, é necessário fazer uma síntese terrorista acerca da história dos Jogos Olímpicos. Podemos dizer que as Olimpíadas é um mega evento, foi colocado aqui até pelo professor Ier acerca da questão da Copa do Mundo, onde a própria lei diz que podemos ficar tranquilos que não houve terrorismo na Copa do Mundo, então também não haverá nas Olimpíadas. Haja vista que a Copa do Mundo foi deslocada em 32 países e foi a nível Brasil. Se nós falamos das Olimpíadas, nós vamos falar de 200 países a nível Rio de Janeiro cidade. Ou seja, é um aumentativo que precisa ficar marcado aqui. Quando a gente fala em terrorismo nas Olimpíadas, logo nos vem à mente a questão de 1972 na Alemanha, Munique, onde um grupo intitulado de Setembro Negro invadiu a Vila Olímpica e levou a óbito 11 atletas e mais um policial, se muito não me engano, naquele momento, bem como a questão acerca da bomba que explodiu em Atlanta em 1996, também próximo à Vila Olímpica, que levou à morte de 2 pessoas e feriu mais 112. Ou seja, não é algo tão recorrente, mas já aconteceu dentro das Olimpíadas. E a nossa preocupação vem acerca dessa expressão ato discricionário. Apesar de discutir aqui que existe uma legislação, que nós falamos que é o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815 de 1990, em novembro do ano passado, através do projeto de lei 149/15, a nossa presidente, hoje afastada, inclusive, estabeleceu que haveria de ter uma modificação. Modificação essa que trouxe o artigo 130, linha A, que diz o seguinte: tendo em vista os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 sendo realizados na cidade do Rio de Janeiro, portaria conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e do Turismo poderá dispor sobre a dispensa unilateral da exigência de visto de turismo. E aí ela se alonga acerca desse tema. Inclusive, e é muito engraçado, estabelece o parágrafo único dessa modificação. A dispensa unilateral prevista no caput não estará condicionada à comprovação de aquisição de ingressos. Ou seja, abre-se para as Olimpíadas, mas não tem nada a ver com as Olimpíadas. Fica essa a primeira preocupação. E o mais importante dessa modificação legal é estabelecer que ela não diz quais são os países que serão especificados. Permite que há uma discricionalidade tanto do Ministro da Justiça e do Ministro do Turismo acerca das relações internacionais, quais são esses países que vão ser beneficiados, supostamente beneficiados. E a portaria também foi publicada ao calar da noite. Para falar a verdade, ela é discutida em 24 de dezembro, é publicada em 30 de dezembro de 2015, ou cerca no finalzinho ali do ano, estabelecendo quais são os países. E fala em 4. Fala em Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão. E a grande pergunta, e obviamente a minha inquietude, é por que esses países foram escolhidos? O que diz desses países não se tem ameaças terroristas ou se lá não estão terroristas? Seria mais ou menos a pergunta, Por que esses países, qual é o fundamento que os ministérios tiveram em portaria conjunta de escolher esses países? E a grande preocupação, eu até tive o prazer de conversar com o professor Ier antes da palestra, é acerca do direito internacional, e a gente vai pautar no princípio da reciprocidade. Se nós falamos que esses países podem entrar sem vistos, como dizer aos outros que eles precisam ter esses vistos para entrar?
Como discutir, por exemplo, no âmbito do Mercosul, que os países aqui próximos, fronteiriços, poderão adentrar ao país sem a necessidade, obviamente, de maior investigação? E aí vem aquela pergunta que já alguns palestrantes aqui passaram por ela: aonde estão os terroristas? Quem são os terroristas? Como identificá-los? Talvez só pela cidadania? E quando a gente fala nessa questão, e eu faço um primeiro adendo da questão da exteriorização dos direitos humanos, e eu falo uma questão de direitos humanos fora das nossas fronteiras, uma questão de direito internacional, a gente abre um exemplo dos Estados Unidos. Porque para entrar nos Estados Unidos não é fácil, senhores. Para receber visto para entrar nos Estados Unidos não é mole. Ou seja, é uma fila, é uma preocupação, não se tem preocupação nenhuma com esses vistos. E aí alguém poderia me perguntar: mas o que tem a ver isso com direitos humanos? A discussão dos direitos humanos não está na aplicação do visto, mas está sim na condição e no tratamento que se dá à pessoa humana na busca disso. O tratamento que se dá na entrada no país. E aí, quando a gente fala em reciprocidade, nós estamos fazendo exatamente o contrário. Estamos abrindo mão de uma investigação forte, e aí falou-se até aqui, inclusive, de operação padrão, né? Mas não, pelo contrário, não precisa de visto não, pode adentrar no nosso estado está de braços abertos. E qual o grande detalhe? Um dado bastante que afronta o nosso questionamento é que a unidade europeia tem abertura nos Estados Unidos. Eles podem entrar, sair de uma forma muito mais fácil que o brasileiro. E nós não, nós temos que abrir nossas fronteiras e permitir que os americanos entrem no nosso país, porque eles vão trazer dólar. Seria mais ou menos assim, né? Qual o grande detalhe? Se a gente for falar também dos outros países, se existe terrorismo nesses outros países que estão estabelecidos na portaria, eu não vou nem aqui ficar fazendo maiores devaneios acerca dos Estados Unidos, não existe a necessidade. Eu prefiro adentrar na Austrália, por exemplo. A própria capital da Austrália, o próprio governo da capital lá, de Canberra, que a gente não pode confundir, que muitas pessoas falam que Sydney é a capital da Austrália, né? Mas não é. Qual o grande detalhe? Estabelece que a metade dos 120 australianos que estão na lista dos jihadistas do Oriente Médio tem dupla nacionalidade. Ou seja, eles podem ou não podem entrar no Brasil sem visto. É uma preocupação. Se nós formos para o Canadá, em outubro de 2014 agora, ou seja, tem pouco tempo, 2 soldados da Força Armada foram mortos em Chile, acerca de simplesmente porque um cidadão convertido ao islamismo entendeu que seria importante afirmar que o Canadá não estava longe do terrorismo, porque ele estava mandando supostamente forças militares ao Oriente Médio. E aí se abre um condão que eu ouvi muito falar aqui em núcleo, eu ouvi muito falar aqui em grupo, eu ouvi muito falar também na própria legislação que o professor Leonardo trouxe de forma brilhante acerca da lei de terror aqui no país, dizendo o seguinte: que existe uma figura chamada do lobo solitário, que também gostam de chamar de ratos solitários, né? Aonde é a probabilidade de uma ação de um indivíduo, que inclusive, senhores, não tem vínculo. Se preocupa muito em dizer, não tem vínculo, ele é financiado, ele está ligado àquele núcleo terrorista. Não, ele pode fazer isso de forma sozinha, ele pode buscar isso de forma solitária. Esta é a ideia. Porque quando a gente começa a fazer uma releitura do terrorismo, a gente entende lá da época, obviamente, das Torres Gêmeas, vamos trazer essa posição, a ideia de grupos organizados para conseguir uma destruição em massa muito maior. A intenção do lobo solitário não, é que ele ataque determinado grupo, etnia ou determinado foco em específico, e aí a gente pode abrir uma aspas pequena chamada Olimpíadas, né? E com isso trazer para si o foco daquele evento. Porque ele morre aqui, e sabe quem vai reivindicar? Alguém que está no Oriente Médio, que não esteve aqui para reivindicar isso. Por isso, a grande preocupação com os lobos solitários. E aí eu digo, como investigar esses lobos solitários nas fronteiras? Como verificar essa questão de visto dessas pessoas que adentrarão ao país por conta das Olimpíadas, se são ou não terroristas? Como identificá-los? E aí a gente começa a criar essa questão desses direitos humanos de uma forma, eu estou exteriorizando esses direitos humanos, como chegar
a esse potencial investigatório, como tratar essas pessoas, como buscar essa informação, como tratar essa informação. Nós temos uma preocupação. E, voltando também a essa questão das Olimpíadas e essa questão discricionária, fazendo um adendo ao que o professor Leonardo também aqui muito bem colocou acerca da lei, há uma preocupação, e aí eu tive o prazer de discutir isso com o professor Pedro Castelo Branco dentro do mestrado da Veiga de Almeida, que foi essa condição acerca da Olimpíada da Exclusão, aonde se discute que nós estamos buscando uma exclusão, porque as Olimpíadas parece que é para todo mundo. Nós falamos em nações, mas dentro do Rio de Janeiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro, a gente já começa a verificar a questão das exclusões. Há um dossiê correndo explicando acerca disso, dizendo o seguinte: senhores, para quem são os transportes que estão sendo feitos? Para Barra da Tijuca? Porque, se muito me engano, e aqui eu quero fazer essa minha inquietude, consegue-se buscar uma linha direta do Aeroporto Internacional Barra da Tijuca, onde vão acontecer os eventos. Agora eu pergunto, e a rodoviária? Qual foi o melhoramento que teve? Não, pelo amor de Deus, os atletas não pegam ônibus. Os atletas não irão à rodoviária. Mas eu digo assim, e o legado? Qual fica? Porque vamos ter uma ciclovia. Vamos ter. Aí eu pergunto, vamos ter um campo de golfe? Golfe para quem? Para quem? Quem joga golfe aqui? Alguém tem coragem de levantar a mão e dizer que joga golfe? Eu sou Alex. Não? Não tem coordenação motor. Eu também não. Desculpa. E aí nós temos um problema que eu volto a Munique, para tentar assim, eu sei que o tempo é curto, eu gostaria até de me expor, o professor Alex me proibiu inclusive fazer PowerPoint, porque ele falou que eu tenho mania de fazer 80 slides. Aí eu tentei somente falar no antigo cuspe-giz, apesar de nem o giz eu ter. Mas tudo bem, sou cuspe. Nós voltamos a Munique, porque Munique teve um problema muito grande. E a gente fala assim, mas como aconteceu aquele ato terrorista de Munique? Munique estava com a preocupação, a Alemanha em si, de uma Olimpíada militarizada. Ou seja, tivesse os militares supostamente ficassem à frente das Olimpíadas. Porque Hitler, nas Olimpíadas anteriores, tinha colocado ele, um militar à frente e ele como o potencial realizador das Olimpíadas. E o que faz? A militarização é muito complicada, vamos abrir mão dessa militarização, vamos permitir que os povos se unam nessas Olimpíadas, e por conta disso houve uma diminuição militar. Ora, aproveitando essa distração ou essa diminuição, o Setembro Negro vai e consegue adentrar na Vila Olímpica. E aí no país, aqui nós temos um problema sério, e aí dessa questão da militarização. Por quê? Se nós falarmos em militarização, o próprio nosso secretário de Segurança, há pouco tempo agora, se eu não me engano, semana passada, ele explicou que ele não sabe quantas pessoas da Força Nacional vão participar ou não das Olimpíadas. E como será tratado essas pessoas que não irão participar das Olimpíadas. Por exemplo, senhores, eu espero que vocês em agosto consigam pegar o metrô da Barra da Tijuca ao centro da cidade. Vocês não vão conseguir. Tá? Vocês não vão conseguir. Por que vocês não vão conseguir? Porque, infelizmente, só quem tiver ingresso às Olimpíadas poderão adentrar ao metrô naquela lá. Cadê a discussão do direito de ir e vir, a discussão do legado, a discussão dos direitos humanos, das pessoas que estão aqui? Senhores, eu escutei aqui o professor Nadabelo falar que nós vamos ter 2 meses de férias. Nós vamos ter feriados já incutidos pelo município do Rio de Janeiro. O nosso prefeito Eduardo Paes estabeleceu alguns feriados. E vou dizer mais. Aí eu pergunto assim, nós autônomos, eu por exemplo advogado militante, como faço para viver? Cadê o meu direito? Cadê a minha possibilidade de sustentar a minha família? Não, peraí, a coletividade é mais importante, as Olimpíadas é mais importante. Né? Então nós estamos falando de um direito intrínseco aqui que muito me preocupa. E, para falar a verdade, para tentar finalizar isso aqui, há algumas posições das ONGs, Greenpeace, MST, que eu não vou ficar discutindo aqui o que está certo ou o que está errado, acerca desta lei que adentrou sobre o antiterrorismo. E, segundo o site da Câmara dos Deputados, para enquadramento como terrorismo com finalidade explicitada, o projeto define a terroristas o uso ou ameaça de usar explosivos, transporte, tudo isso. Né? E a Anistia Internacional argumenta o seguinte: o projeto de lei aprovado é demasiadamente amplo, vago e não cumpre o requisito básico de qualquer... Bota a palavra, né? Bota a palavra. Simão, é difícil.
O projeto de lei aprovado é demasiadamente amplo, vago e não cumpre o requisito básico de qualquer lei penal de ser específico em sua tipificação, estando sujeito a uma interpretação subjetiva por parte do sistema de justiça. E aí eu termino, e eu vou até terminar antes do tempo, porque senão eu tenho aqui mais umas 32 páginas, mas não vem ao caso, uma frase de um possível terrorista que estabelece o seguinte: se você puder matar um descrente americano ou europeu, ou australiano ou canadense, ou qualquer outro dos descrentes em guerra, incluindo os cidadãos dos países membros da coalizão contra a IS, ou seja, o Estado Islâmico, então confie lá e o mate de qualquer maneira possível. Assim termina. Engraçado, só para finalizar, ele consegue falar dos americanos, dos canadenses, dos australianos, só esqueceram os japoneses. Mas todos aqueles que o nosso Poder Executivo permitiu a entrada no país de forma livre, estão citados pelo nosso possível terrorista. Muito obrigado.